Daqui para frente, ou santos ou nada. Fala, meus heredes favoritos, tudo bem com vocês? Eu sou Daniel Fernandes, está iniciando mais um Ou Santos ou Nada, o podcast perfeito para você que quer ser santo. Fala, nossos telespectadores, sejam bem-vindos a mais esse episódio e que promete, né? Sempre falo isso, mas é verdade mesmo. Esse episódio é sobre vocação, né? Para você que está com dúvida vocacional, enfim, estamos iniciando, né, um mês vocacional. Então, assim, vale muito a pena, até para quem já decidiu sua vocação, tá tranquilo, né? Tá sussa, como Deus também. Então, fiquem conosco que essa conversa vai ser bem interessante. Fala, caríssimo, salve Maria, tudo bem com vocês? Então, roda a vinheta, né? Surely my God is strength of my soul. Your love defends me. Your love defends me. Então, como eu disse, né, hoje vamos falar sobre vocação, né? Então, para você que está com dúvida na vocação, ou você que já está resolvido vocacionalmente, né, fique conosco aí que vai ser uma conversa bem interessante. E hoje, né, a gente convidou o nosso querido amigo, irmão, né, a gente pode chamar de irmão de caminhada também, só que ele é um seminarista, só que não é diocesano. Isso que é interessante. Então, por favor, se presente, Matheus. Olá, queridos telespectadores. Eu sou Matheus Luciano. Como o João disse, eu sou seminarista religioso. Eu sou rogacionista do Coração de Jesus. E é uma honra estar aqui com vocês, né, nesse podcast, que tanto preza pela santidade, em levar a evangelização para as pessoas. E é uma honra estar aqui, né, falando sobre vocações. E é muito propício, né, estar aqui nesse mês, porque o meu carisma é as vocações, o meu carisma é viver as vocações. Nós, rogacionistas, temos o carisma de rezar pelas vocações. Então, como foi comentado, né, a gente vai falar a respeito das vocações, mas não no tema abrangente, como é a vocação, mas é direcionada exatamente a essa ordem, né, essa congregação, na verdade, a congregação dos rogacionistas. Então, vamos falar sobre quem é essa ordem, quem foi o fundador da congregação, quem é o fundador dessa congregação, enfim, vamos falar um pouco sobre a vida desse santo, né. Então, por favor, Matheus, comece para nós. Presente a sua congregação. Muito bem. A nossa congregação, ela surgiu em 1897 em Messina, no sul da Itália. Essa cidade ela fica localizada numa ilha chamada Sicília, a ilha da Itália. E ela foi fundada por Santo Aníbal Maria de França. Ele tem o título de apóstolo da oração pelas vocações.
Também é conhecido como pai dos órfãos e dos pobres. Tudo bem, Santo Aníbal, ele nasceu numa família rica. O pai dele era vice-cônsul. Vice-cônsul era um cargo político de alto poder na época, né? Ele foi militar, depois herdou esse cargo de vice-cônsul. Então, vice-cônsul era um cargo de alto poder, né, na Itália. Então, ele nasceu numa família nobre, podemos assim dizer. Ele foi o terceiro de 4 filhos, e logo depois que Santo Aníbal nasceu, ele ficou órfão de pai. 1 ano e meio, e o pai dele veio a falecer, deixando a sua mulher, Ana Toscana, grávida do seu último filho, Francisco. É importante falar o nome desse irmão porque Francisco também foi padre, junto com seu irmão. Depois que Santo Aníbal nasceu, ele foi entregue aos cuidados de uma tia dele. E é importante falar um pouco sobre essa experiência que ele teve, porque foi lá que ele desenvolveu o amor pelos órfãos. Foi lá que logo depois que o pai dele morreu, né, já saiu, né, do convívio com a família, foi morar com uma tia, e essa tia, ela castigava ele, ela aplicava algumas penalidades, né? Por exemplo, ele cresceu com medo de escuro, porque a tia dele trancava ele no escuro. Tanto que até o final da vida dele, ele precisava dormir com uma vela acesa. Isso traumatizou ele pelo resto da vida. Mas foi importante para que ele pudesse desenvolver esse amor pelos órfãos. Foi tão característico na vida dele. Depois, iniciou os estudos e nos estudos ele se destacou muito na poesia e na literatura. Ele era muito inteligente. Tanto que, algum tempo depois, né, de terminar a escola, ele foi professor do primário. E ele não tinha a faculdade específica para isso, né? Mas aí se tornou professor do primário. Chegou a trabalhar no jornal também com o tio dele que era padre. Lá ele publicava algumas poesias dele. Então, ele teve a oportunidade para aprimorar bastante esse dom dele. E por meio desses poemas, a gente também sabe da adolescência dele, que ele teve amores. Foi um adolescente como qualquer outro, né? Num desses poemas, ele declara os seus sentimentos por uma menina que acabou morrendo muito jovem. Então, ele viveu uma adolescência como qualquer outro jovem, né? Teve um amor e acabou se desiludindo, né? Como essa moça veio a morrer muito cedo, ele acabou sofrendo essa desilusão. Depois ele teve os estudos particulares, porque a escola onde ele estudava acabou sendo fechada. E é importante falar aqui um pouco sobre o contexto em que ele viveu. Ele viveu numa época chamada de unificação da Itália. Então, o que acontecia nessa época? A Itália, ela começou a investir muito no norte do país e deixou a região onde ele morava na miséria, que era a Sicília, né? Sim. As indústrias começaram a crescer muito no norte e depois as poucas que tinham no sul acabaram fechando. Então isso deixou muitas pessoas na miséria e desempregadas. Então o resultado disso, você via muito pobre na rua, rejeitado pela sociedade. Sim. Tanto que era muito comum que os pobres eles roubassem as pessoas na rua de propósito para ir preso. Porque lá na prisão eles iam ter garantido uma sopa, Sim. uma comida, um cobertor. Eles iam ter isso garantido na prisão. Como que é a necessidade, né? Sim. Interessante. A mãe foi, né, a desigualdade onde ele viveu. E aquilo chamava muita atenção de Santo Aníbal. Ele não se conformava com aquilo, né? Isso é característico na vida dos santos. Eles veem a realidade, o mundo onde a gente vive, mas não se conformam com aquilo. Sim. Eles têm um desejo de mudar, né? É algo que quando você falava da vida de Santo Aníbal, a gente vê muitos outros santos, né, que são parecidos à vida, né? Santa Helena Guerra, uma mulher que nasceu numa família nobre, né? Tinha tudo para viver aquilo que a família dela proporcionava. Mas não, o que vivia era oração, a doação ao próximo. Ela cuidou de muitos doentes na época que eles sofriam de uma cólica, né? Uma peste da época.
E nós vemos o mesmo doar, né, de todos esses santos, né, e doar para o próximo. Sim, interessante esse aí que você falou, né, que o próprio Mateus comentou também, né, que isso é muito comum na vida dos santos, né, e eu percebo que a vida do próprio São Felipe Neri também, né, Sim. ele viu as crianças lá na rua brincando, né, e às vezes passava muita necessidade, então elas iam e roubavam, né, tanto que tem até uma cena no filme lá do São Felipe Neri que o menino rouba um queijo, né, ele pega a Bíblia, né, e dá pro homem lá que foi cobrar, né, falando, não, mas o que é isso? Ah, isso aqui é um livro. Mas o que você vai fazer com ele? Aquele menino roubou para sustentar que é sustento de um dia, né? Mas o livro ele vai te dar uma sabedoria por um bom tempo. Sim. Então, você tá na vantagem. Então... E, né, também, vocês já viram, acho que é no filme de Irmã Dulce, né? Que ela tá pedindo esmolas e ela chega a pedir uma esmola para uma pessoa. Ah, cara, eu A gosto. pessoa catarra na mão dela, né? E ela fala, esse é para mim, agora é para os pobres. Então a gente vê na vida dos santos essa doação ao próximo, essa verdadeira doação. Hoje no mundo nós vimos situações de uma caridade, mas uma caridade forçada, uma caridade onde tem que ter um celular ligado, tem que ter alguém vendo, né? Tem que ser apostada. Então a gente vê uma falsa caridade, não que seja a intenção errada das pessoas, às vezes estão com uma intenção verdadeira no coração, né? Mas a questão de aquilo que a escritura fala, né? O que a mão direita faz, a mão esquerda não precisa saber. Então, os santos viveram isso verdadeiramente, né? Como o que o Mateus está falando, né? Da vida de Santo Aníbal. Pronto, Mateus. Então, quando ele começou a se deparar com essa realidade, né, não se conformava, e aí, na vida de oração dele, ele começou a se recolher, né? Começou a ler sobre a vida dos santos, e isso foi motivando ele cada vez mais. E aí acontece um episódio marcante na vida dele que a gente chama de intuição do Rogate. O Rogate, né, é o que dá origem, né, ao nome rogacionista, né? Rogate. E eu vou explicar isso mais à frente. Ele tem essa intuição, porque o nosso carisma ele surge de uma passagem que está no Evangelho. E ele não conhecia essa passagem. E ele passava muitas horas diante do Santíssimo rezando. Lá ele rezava pelas vocações, principalmente as vocações sacerdotais. Ele já entendia a importância de rezar pelas vocações. Ele rezava, pedindo para que Deus enviasse sacerdotes santos, porque ele entendia que essa realidade difícil podia ser mudada através de bons operários na messe do Senhor. E aí mais tarde ele vai descobrir essa passagem, que está em Mateus, capítulo 9, versículo 35. Eu vou ler essa parte para vocês. Jesus percorria todas as cidades e aldeias, ensinava nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo o mal e toda a enfermidade. Vendo a multidão, ficou tomado de compaixão, porque estava enfraquecida e abatida, como ovelha sem pastor. Disse então aos seus discípulos: a messe é grande, mas os operários são poucos. Pedi, pois, ao Senhor da messe que envie operários para a sua messe. Então, Santo Aníbal, depois ele descobriu essa passagem. E aquilo meio que confirmou no coração dele, né? Foi um chamado para ele. Sim, Essa passagem em si já dá um podcast. Né? Sim. sim, com certeza. Porque ele entendeu que isso é um mandamento de Jesus e que as pessoas muitas vezes não dão atenção. Sim. E ele pesquisou e viu que não existia nenhuma congregação, nenhuma ordem que se dedicasse a rezar pelas vocações. Que é muito importante. Né? Sim, com certeza. Isso começou a mexer com ele. Depois, o outro episódio que foi marcante na vida de Santo Aníbal foi o encontro com Zancone. Zancone é um homem que quase cego que ele encontra na rua pedindo esmolas. Aí ele tem um breve diálogo com esse homem. E ele pergunta para ele, quem te ensina sobre Deus, né? Quem fala para você sobre Deus? E aí ele responde para Santo Aníbal, ninguém, Senhor. E aquilo toca tanto no coração de Santo Aníbal que ele decide acompanhar aquele homem para ver onde que ele morava. Ele pergunta, né, para Zancone onde você mora, e ele responde, né, lá em Avignon, um bairro que ele não conhecia. E aí, chegando lá em Avignon, ele se depara com um bairro cheio de miséria, pobreza,
que ele não conhecia. As pessoas não passavam por lá, as pessoas evitavam. Porque lá, além de miséria, pobreza, pessoas mendigando, era um lugar sujo, um lugar cheio de insetos. Inclusive, no itinerário de Aníbal é explicado que os insetos comiam pessoas vivas naquele lugar. Nossa. E Santo Aníbal, uma das vezes que ele estava lá, porque ele passou a visitar aquele lugar todos os dias, ele encontrou um senhor, um idoso morto. Lá, os pobres, eles dividiam tendas, né? Ou casas. As casas lá eram casas alugadas aos pobres. Eles saíam de manhã para pedir esmolas para conseguir pagar o aluguel para se manter. E era comum que pessoas que não tinham nenhum parentesco dividissem uma casa. Numa dessas casas ele encontrou um homem morto. Já fazia uns 4 dias, se não me engano, que ele estava morto. Era um descaso total do governo. Então, foi Santo Aníbal que teve que pagar para dar uma sepultura digna para aquela pessoa. Então, é um lugar sujo, evitado. Ele se deparou com aquela realidade e não conseguiu simplesmente ir embora dali. Ele pediu autorização para ir ali todos os dias, né, para o superior dele, no caso o bispo, Cesano. E aí o bispo permitiu, e então ali ele começa o seu apostolado. Ele começa a levar com ele esmola, uma pequena quantia de dinheiro para poder doar aos pobres, e também comida. E ele também aproveitava essas oportunidades para evangelizar os pobres. Ele começou a dar catequese para as crianças. E é interessante que essa passagem, né, do Rogate, na nossa congregação a gente costuma falar o evangelho do Rogate. Sim. Então ele ensinou primeiramente aos pobres, não foi para outras pessoas. Não foi para alguma outra pessoa da igreja que ele ensinou, mas foi para os pobres. E aí ele começou também a compor a primeira versão, né, a primeira oração vocacional. E difundiu isso com os pobres. Ensinou que eles deviam pedir para que Deus mandasse bons operários para a messe. Sim. E é interessante pensar que essa oração, né, esse nosso carisma, ele abrange todas as vocações. Toda vez que nós rezamos, né, enviai, Senhor, operários e operárias da vossa messe, nós não estamos rezando só para vocações sacerdotais, pedindo para que Deus mande para a nossa congregação. Não, a gente, na verdade, eu gosto de pensar assim, a gente é um sustento para a igreja. Sim. A gente está rezando por toda a igreja. Pode ser que Deus esteja mandando uma vocação sacerdotal ou uma vocação religiosa lá do outro lado do mundo. Sim. A gente às vezes não sabe, mas uma oração nunca fica sem resposta. Então, com certeza, Deus está atendendo em outro lugar. É um carisma que todos vão beber disso, né? Sim. Desse fruto de oração. No meu lar, em nossa casa, todo final de terça nós rezamos pelas vocações. Nós pedimos, Senhor, dai-nos sacerdotes, Senhor, dai-nos tantos sacerdotes, Senhor, dai-nos santas vocações religiosas, Senhor, dai-nos famílias católicas. Nós rezamos todo final de terça isso na nossa casa. E, como o Mateus falou, não só ensina na vocação sacerdotal, na vocação religiosa e na vocação do leigo, né? Da família, aonde que é nascido tudo. Né? É dentro de um lar que nasce uma vocação. É dentro do lar onde nasce o desejo, né, de um garoto se tornar um sacerdote, ou de uma menina se tornar uma irmã religiosa, onde se quer se doar, né, para Deus. Né? Sim, interessante que muitas pessoas focam na vocação exatamente nesse sentido, né? A vocação à vida religiosa, a vocação sacerdotal. E se esquece da vocação leiga, Sim. né? Que é a vocação qual todos, né, primeiramente batizados, são chamados. Sim. Né? Nós, né, quando somos batizados, a gente é chamado à santidade, né? E depois disso, né, a vocação principal nossa é a santidade. Sim. Mas, né, durante o serviço da igreja, a gente é leigo, né? Então, nós que somos seminaristas, por exemplo, a gente já não está no clero. Ainda não está no clero, né? Mas a gente ainda é leigo. Então, a gente tem que viver essa vocação laical, né? Sim. Então, a partir do momento que a gente está vivendo isso, a gente também tem que buscar um desejo maior, Sim. né? Tipo, não ficar estabilizado exatamente, eu sou leigo, então eu tenho que fazer as coisas aqui, o que é básico para mim. Então, eu sou catequista, eu só vou ajudar minhas criancinhas. Sim. Não, você pode se aprofundar mais, né? E para o seu bem, para o bem da sua família, né? Para as pessoas que você está ensinando. A santificação em geral, né? Não Exatamente. só para a nossa. O Concílio Vaticano II nos ensina isso. A questão que, né,
liturgia das horas era só os religiosos que rezavam. Que rezavam. O Concílio Vaticano II ensina que o leigo pode rezar. É a oração da É igreja. a oração da igreja, a oração universal, isso se chama. Para quê? Não é só para ter mais uma oração, mas sim para santificação do leigo. Santificação. Por conta, se você meditar o dia todo, né, aquilo que São José Maria Escrivá nos ensina, né? Santificar o nosso trabalho, o nosso dia. O que é santificar o nosso trabalho, o nosso dia? É sempre, tudo que eu for fazer, é Deus que eu vou entregar. Sim. Eu Tanto vou que- trabalhar, eu vou entregar a Deus, né? Então tem que ser o mais perfeito que eu conseguir realizar aquilo. Sim, tanto que o próprio podcast que a gente fez do Santo Rosário, a gente comentou isso, né? O Santo Rosário só existe por causa da liturgia das horas, Sim. né? Ele foi inspirado, né, no rito, assim, a estrutura, A né? oração Foi inspirada na liturgia das horas. do saltério, né? Então, Exato. como os monges estavam lá rezando, né, e os leigos também queriam participar da oração da igreja, então tem-se a devoção ao Santo Rosário, né? Então aí já vê a questão, né, que foi comentada, né, que você falou na passagem, Jesus fala para os pobres, né, e não para alguém que era escolhido e tal. Então a parte do rosário, então já começou com a população, né, com o povo, com os leigos, né, isso que é interessante. Sim, e muitos se diminuem. Eu não vou fazer isso porque isso é para padre. Exato, Tem muito, né, muita visão assim hoje em dia. Eu não vou fazer uma penitência porque isso é para religioso. Eu não vou me abster de tal situação porque é só para essas pessoas. Não. É universal isso, é a igreja. E às Né? vezes é o contrário, né? Por exemplo, se um rapaz começa a se aproximar, né, de Deus, começa a rezar o terço todo dia, as pessoas começam a falar, esse aí vai ser padre. Né? Nossa, isso quebra, velho. Sim. O que tem mais coisa que destrói uma vocação de uma pessoa é exatamente isso. É a pessoa falar, esse tem cara de padre, e já falar, hein, seu arcanjo Gabriel da vida da pessoa, né? E foi anunciar a mensagem de Deus lá, né? Sim. A questão da vocação é algo delicado. Que a gente. O tempo é de Deus pra gente, né? Esse discernimento, né? A questão que a gente. Qual que é a vontade de Deus para nossa vida. Né? Então, muitas pessoas têm esse Síndrome costume de arcanjo Gabriel. de né, ter uma máquina de prever vocação. Isso aí vai ser padre. Não, só porque tá uma mulher lá de saia e véu, essa aí vai pra vida religiosa. Não Tem um homem de uma camiseta Sim. de gola, assim, manga longa, assim, esse vai ser Eu padre. vejo em questão, né, na paróquia, tem um menino que se veste muito bem para Santa Missa. Camiseta social, calça social. Eu já vi algumas pessoas comentando. Esse menino vai ser padre. Esse menino vai ser padre. E um dia uma conversa com ele, não, eu nunca tive pensamento de ir pro seminário, mas eu sei que não é a vontade de Deus para mim. Então as pessoas, né, a questão dele se vestir bem é porque ele sabe onde ele está pisando. Exatamente. Ele está num lugar que tem que estar caracterizado daquela forma. Exato, o maior perigo da vocação em si é as pessoas associarem a vocação ao estilo que elas se vestem. Sim. Isso é um grande erro, né? Sim. Então você pega, por exemplo, é aquilo que a gente já comentou mesmo, né? Uma mulher de véu, de saia, se não é casada que tá com véu preto, né? Então ela vai pro Carmelo, ela vai não sei o quê. Ela está aspirando pela vida religiosa, e não é isso. Ela simplesmente sabe da tradição da igreja, ela sabe dos costumes A que igreja tinham, sim, né? sim. E que é uma prática devocional muito Nossa. interessante, até um ato de penitência, Sim. né? As pessoas acham bonito, mas pra quem tá usando, né? Minha mãe comenta, O né? véu, muitas pessoas não sabem para que um véu. A mulher, ela veste um véu porque ela tem que se diminuir dentro da Santa Igreja. O que tem que aparecer na Santa Missa? Nosso Senhor. É Jesus Eucarístico. Né? Então, o que é entendido? A mulher com o cabelo, né, solto, cabelo é chamativo. Né? Então, a mulher se cobrindo, colocando um véu, ela vai estar se escondendo, ela estava fazendo um ato de humildade ali. Né? Coríntios fala, maldita mulher é aquela que profetiza de cabeça descoberta. Então a igreja sempre viu nessa questão, né? Então a mulher ela se veste o véu por conta disso, porque ela tem que diminuir para Cristo aparecer. A mulher, né, com véu preto, a mulher que é casada, a mulher que de véu branco é a mulher que é solteira. É as virgens, né? Que sempre Sim.
um homem, um esposo, quando se casa, ele casa de preto. Porque ele está de luto ali, ele morreu para o mundo, ele morreu para outras mulheres. Ele está vivendo só para a esposa dele no altar. Sim. Né? E tem Então um- é algo... As pessoas muito não entendem o que a igreja ensina, né? Muito as coisas simbólicas da igreja. Sim, tem um ponto a respeito da vocação também, que muitas pessoas pensam, né, que, por exemplo, Jesus fala isso, o seu chamado aos pobres, né, então para nós cuidar dos pobres. E a turma hoje em dia o que pensa? Pobre, não, é TL, Teologia de Libertação, essas coisas, né? Não é, isso é coisa da cristandade, né, Sim. isso é um ensinamento que o próprio Jesus nos ensina. As maiores vocações foram levantadas em cima disso. São Exatamente. Francisco de Assis. Daí você pega, por exemplo, essas mesmas pessoas que a gente tá elogiando agora, a gente vai criticar. As pessoas que estão no nível, sai lá, não sei o que, e fala lá, vamos fazer uma caridade pros pobres. Não, CTL, não sei o que. Pô, já... A caridade é a marca da igreja. É, então, É né? a cara da igreja. Eles acabam meio que caracterizando a ação social aos TLs, a vestimenta aos trades, e fica nessas questões, né? E acaba esquecendo realmente o sentido Sim. da vocação em si. Nós somos chamados a fazer o bem. Os maiores, né, que viveram em suas épocas, né, viveram uma entrega verdadeira. A entrega verdadeira de você. Mas é isso. De querer fazer algo para Deus. Por amor. Santo Agostinho fala que se tudo que nós formos fazer em nosso coração estiver lá primeiro, isso se torna perfeito. Se torna caridoso. A caridade, o que é? A caridade é uma virtude teologal que leva ao amor a Deus e o amor ao próximo. Isso é caridade. Se não tiver isso, não existe. Então, a questão, né, eu entendo o ponto de vista que o João acabou de levantar e eles têm uma importância. Né? Nós, católicos, a igreja, sempre bateu nessa tese da caridade. Caridade fraterna se chama isso. Sim. De fazer o bem. Não só para os pobres, para todos. Exato. Certo? Tem aqueles que precisam, né, de um olhar, né, mais caridoso, né, de uma assistência maior, que são esses. Então, muitos, né, algo que o João falou que de extrema importância. E a gente vive hoje. Falar do pobre, e esses aí. Nós somos católicos, apostólico romano. Ninguém tira isso de nós. Ninguém tira isso. Né, tem até uma questão uma vez que eu estava vendo um pregador comentando que toda vez que ele vai sair da casa dele, logicamente que ele vai sair com o dinheiro para uso dele, só que ao mesmo tempo ele já fala, esse aqui é do meu pobre. Sim. Porque, querendo ou não, em qualquer lugar que você encosta o carro, hoje em dia tem gente pedindo. E muitas vezes você vê que é pela necessidade. A primeira coisa que muitas vezes a gente faz é fechar o vidro do carro, não, que se vire. Né? Muitas vezes a pessoa acaba fazendo isso. Sim. É interessante que nem ele fala assim, não, esse é do meu pobre. Pelo menos o primeiro que pediu ali pra ele na rua, que ele viu que tava ali precisando, ele já entregou. Eu conheço um padre que faz isso também. Ele deixa assim no carro dele sempre uma quantia de moedas para quando parar, vir alguém pedindo dinheiro, ele sabe que aquilo lá está reservado para... Nós temos que ser conscientes. Tem pessoas que querem se promover em cima do pobre. E a gente vê. Aí é outro extremo, né? É um extremo muito grande, que às vezes usa o nome da igreja, e querem se promover em cima disso. E isso não é caridade. Isso não é caridade. Não é caridade. Você pode estar fazendo bem para uma pessoa, mas no fundo não é por amor a Deus, então esvazia-se ali. E voltando, né? Esse a gente vai um podcast sobre, porque é interessante. Não, mas é interessante quando o assunto que nós estamos, né, abordando leva em outras vertentes. E eu penso que isso que é o interessante da conversa. É interessante que aquela época lá era Idade Média, né? Sim. 1800. Meu Deus. Então já tava passando quase, né? Então, lá não tinha tele, né? Não. Em Santa Aníbal ajudava os pobres. Sim. Eu tinha mais em São Bosco também, São João Bosco. Ele foi, ajudava. de certa forma, revolucionário, né? Porque o governo agia daquela forma com os pobres. E ele teve coragem de ter uma iniciativa diferente, né? Então, a gente pode dizer que ele foi revolucionário no tempo dele. Todos os santos, né, foram revolucionários, né? Se a gente for parar para pensar. E muito interessante também do que o Mateus falava, como que ele ingressa nessa vida, né? Lendo a vida dos santos. Aquilo que ele falava aquele dia, né, do Santo Rosário. O testemunho é muito importante.
A gente vê diversos santos que se converteram ao catolicismo estudando a vida dos santos. Santo Inácio de Loyola, Um grande. depois que ele vem, né, e caridoso, né, um homem que fazia caridade com os pobres também, cuidava dos pobres, dos doentes. Quando ele é ferido por uma batalha, ele não pode mais lutar, o que que ele faz? Ele fica deitado numa cama. E o que que ele recebe? Um livro da vida dos santos. Ali ele começa a se aprofundar, ele começa a ver o verdadeiro sentido da vida. O verdadeiro sentido da vida é caminhar com Cristo. Querer buscar Ele todos os dias. Então isso começa a florescer no coração de Santo Inácio. Até então ele era um homem de má vida, ele tinha costume de frequentar algumas casas de, né, prostíbulos, né, tudo. Até então que os amigos levam ele vai e ele converte uma mulher de vida. Então. É algo extremo que poucos fazem. Eu acho que poucos têm coragem de fazer isso que ele fez, de entrar num lugar onde é feito orgias, muitas coisas imorais, e falar de Cristo para aquelas pessoas. Então, ali naquele momento, ele começa a se converter pela vida dos santos. Até então tem um fato interessante da vida de Santo Inácio, que ele está cuidando de um homem com lepra, e ele fica enojado daquela ferida, e ele fica tão envergonhado naquele momento do que ele sentiu, que ele pega e ele lambe aquela ferida da lepra. E fala, não, o que você está fazendo? Não, eu quero me unir com esse irmão, porque eu tive nojo dele. Imagina, é só uma consciência, só um coração que ama Jesus Cristo imensamente para fazer esses atos, né? Como a entrega de Santo Aníbal. Né, Matheus? Sim. Pode continuar, pode. E eu acabei pulando essa parte, né? Que fala como que ele chegou ao sacerdócio, né? Então ele mesmo diz que a vocação dele foi repentina, irresistível e segura. Repentina porque ele não pensava na vida religiosa até então. Então surgiu assim de uma hora para outra. Depois ele disse que foi irresistível. Então ele não conseguia dizer não a Jesus. Ele não conseguia não seguir esse chamado. E também segura, né? Porque ele sabia que aquilo era a vontade de Deus. Então ele define dessas três formas. E é interessante que o irmão dele, chamado Francisco, mais novo, também sentia vocação para o sacerdócio. Sentia que ele tinha vocação para o sacerdócio. E é o que acontece. A mãe deles não aprovava, porque como ela ficou viúva, ela precisava que alguém administrasse a riqueza, né, que ela herdou do marido. Que era muito difícil. E ela contava com Santo Aníbal, porque ele era muito inteligente, ele era certamente capaz de manejar, né? Mas aí quando ele apresenta então, né, a sua proposta, né, de se tornar sacerdote, ela recusa. E aí o que ele faz? Os dois vão até o arcebispo e ele veste os dois com a batina, porque naquela época era assim. Os seminaristas, para eles ingressarem, eles vestiam a batina. E aí eles apareceram diante da mãe deles com a batina. E aí, inclusive, foi preciso até o confessor, depois de Santo Aníbal, intermediar, porque a mãe deles não queria eles em casa, né? Tinha cortado, né, a relação, porque para ela eles estavam desobedecendo ela, né? Sim. Mas no fim das contas acabou dando certo e ela acabou aceitando, né, a vocação dos dois. E quando Santo Aníbal encontra com esse pobre, né, chamado Zancone, ele era diácono. Depois, como padre, ele conseguiu depois permissão para inaugurar uma capela numa casinha que ele tinha alugado lá nesse bairro pobre. Ele fez dessa casinha um lugar para um centro catequético para as crianças. Com o tempo, também os adultos começaram a participar dessas catequeses. E depois ele conseguiu, né, com a aprovação da igreja, inaugurar uma capela nessa casinha. Então, aos poucos, ele foi conseguindo colaboradores também. Ele entendeu que as meninas elas estavam muito vulneráveis, muito expostas a abusos sexuais, principalmente. Então, ele cria uma espécie de orfanato para essas meninas. Depois desse orfanato, foram surgindo
moços que queriam se consagrar totalmente a Deus. E disso que veio a ideia de fundar uma congregação religiosa. Primeiro ele fundou as Filhas do Divino Zelo, que é o ramo feminino, né? Sim. Do carisma dele. E alguns anos depois, se não me falha a memória, uns 10 anos depois, é que ele vai conseguir fundar o ramo masculino, que é os rogacionistas do coração de Jesus. Partindo da mesma premissa, né? Cria ali uma obra social voltada para os meninos, órfãos e pobres, e aí vai surgindo pessoas, esses jovens iam crescendo e alguns deles queriam se consagrar totalmente a Deus. E também outros que acabavam chegando, né? Sim. Então, foi aos poucos, né, que foi surgindo essa ideia de criar uma congregação. Ele não tinha essa ideia logo de início, mas Deus foi conduzindo e ele foi, então, inaugurando, né, essas obras. Ele fazia aquilo que a gente chama de oratório, né? Fazendo um paralelo com Dom Bosco. Sim. Dom Bosco fazia oratório com os jovens. Santo Amigo fazia uma espécie de oratório também, que é um espaço, né, uma obra onde ele podia educar as crianças, podia dar catequese. Até São Felipe Neri tinha um oratório. São Felipe Neri também. Inclusive, interessante que ele foi contemporâneo de Dom Bosco. Tem até um episódio, de certa forma, engraçado, onde Santo Aníbal envia uma carta para Dom Bosco pedindo dinheiro para ajudar, né, na sua congregação. E aí Dom Bosco começa a falar da realidade da obra dele, né, e do quanto ele estava necessitado. E aí Santo Aníbal fica tão tocado com aquilo que no fim das contas ele mesmo acaba doando dinheiro para Dom Bosco. É engraçado que quando a gente estava, né, antes do podcast conversando sobre, né, daí você comentou isso, daí eu comentei com você, né, que a gente gravou um podcast sobre Dom Bosco, e a gente fala, quem estava apresentando o Rafael, né, ele falava exatamente dessa história, desse relato, só que ele falou, teve um santo, agora não me lembro qual, mas ele era contemporâneo, né, de Dom Bosco, e ele conta exatamente essa história. Agora vem esse podcast que encerra a história aqui. Né? Uma ligação outra, que é o multiverso da Marvel. Assim. Um podcast que foi lá em fevereiro, agora em agosto fechou. Mas como é belo isso, essa entrega, né? A questão de um leva ao outro, né? Como esses pontos que o Mateus está colocando, né? Com a fundação, né? que Santo Aníbal fazia, né? As pessoas, os jovens queriam se consagrar a Deus por inteiro, né? Um sacerdócio, uma vida religiosa. O quanto é importante isso, né? O quanto é necessário isso. Hoje em dia nós vemos a educação, por exemplo. Querendo ou não, nós temos que ser verdadeiros e ver, porque sim, existe algo, né, a questão de vocação. No Brasil teve anos de ter, por exemplo, por ano teve 1000 ordenações sacerdotais. E chegou uma certa época que não tinha mais esse número, né, de ordenações sacerdotais ou de jovens entrando, né, para a vida religiosa, por conta de muito disso, do que os jovens estão vivendo no dia a dia, em questão da educação, né, o que escutam, né, no lugar onde deviam receber a verdadeira educação, estão às vezes se colocando contra a fé, estão virando, né, militantes contra a fé, contra Deus às vezes. Né? Tem lugares que as pessoas chegam católicas, chegam cristãos e saem verdadeiros militantes. E quanto é importante isso, né? Nós estamos vivendo uma realidade do coração de Deus, um sonho de Deus para a nossa cidade, que é o colégio católico. E o quanto é importante isso. Eu tenho grande certeza e convicção desde o momento que as famílias começarem a se preocupar com isso, de uma boa educação para os seus filhos, isso vai começar a voltar novamente. A vontade, né, o desejo de se tornar um religioso, de se tornar um sacerdote, porque é isso que estimula no coração. O que estimula no coração de um jovem, o João, né, desde criança servindo no altar, João. Sim. É isso que floresceu no coração dele, está perto ali do sacerdócio. Você também, Mateus, né? Desde de criança servindo no altar, isso que floresce no coração. O desejo de se tornar, você está perto, você está tendo contato, você vê como que é. A vocação é isso, não é algo, né,
Às vezes a gente O amor, ele aumenta através do conhecimento. Sim, Santo Sim. Agostinho fala, nós amamos aquilo que conhecemos. Se eu conheço de perto, eu vou amar e eu vou querer ser. Então, eu imagino que quando as famílias começarem a se preocupar novamente com a educação, com o que os filhos estão absorvendo no dia a dia, vai começar esse aumento novamente, né, de vocações. Não só as religiosas, né, como nós falamos, mas vocações, matrimônio, né, famílias sendo formadas, sendo concretizadas. Porque hoje em dia nós falamos, né, no especial de Natal, né, eu com o Daniel, né, bati um papo sobre isso. O quanto às vezes é forte a situação de escutar, mas é a realidade. Hoje no dia nós vivemos uma crise em questão de casamento. Porque muitos casamentos se tornam nulos que nem começaram. Por conta disso, as pessoas estão casando sem consciência do que é o sacramento. Estão recebendo algo sem conhecer verdadeiramente. Né? As famílias estão se formando e logo já estão se desfazendo. E é esse ponto que você comentava aquela hora também, né? A família ela é o berço das vocações. O Felipe Então, fala que é se- celeiro de santidade. Exatamente, né? Então, se uma família já começa estruturada de jeito errado, a própria vocação em si, né, não vai ter muitos frutos. Sim, Assim, por exemplo, ela pode melhorar mais para frente. Por exemplo, existem as exceções da regra, sim. né? Por exemplo, uma família que não tem nenhum cristãos, mas tem uma criança lá, ela começa a acompanhar, se inspira na vida de alguém lá. Cara, essa pessoa, a gente, por que que ela é... Ah, é da igreja. Daí ela vai na igreja lá e, enfim, tem uma conversão, né? Sim. Então, pode mudar, mas quando uma família já é de base, assim, já católica, Já nasce. exatamente, a criança ela já nasce com essa educação, o chamado fica mais fácil, né? Fica mais presente na mente dela. Então, ela consegue, tendo a base, a família dela, ou aquilo que ela está servindo, né? Por exemplo, você coloca o seu filho, por exemplo, com pequenininho, já com criança, com coroinha, né? Para servir, Sim. né, ou como irmão do santismo que seja, mas para estar presente na Santa Missa de alguma forma atuando lá, nem que seja para levar o saquinho do dízimo, por exemplo, né? É um Já, meio. exatamente, já é um meio para incentivar a criança, viu? A Santa Missa é muito importante Muito para nós. E a criança já vai ter com essa catequese de forma intrínseca, não, né? É o nosso ápice. Né? Aquilo que São Padre Pio dizia. É mais fácil nós vivemos sem sol do que viver sem Santa Missa, sem viver Jesus Eucarístico. Interessante isso que vocês estavam falando também, porque, né, falando da família em si, dessa conversão, né, como foi falado, uma criança que não tem uma família que vive uma vida cristã, a tendência dela não ser, né, cristão é grande, buscar as coisas erradas é maior. Sim. Só que interessante também que quando nós, né, segundo algumas pesquisas, vai dizer que uma criança que cresce num lar aonde, embora, vamos por assim, só a mãe vai na igreja, a tendência dessa criança ir para a igreja também não é tão grande quanto de uma criança que cresce num lar onde o pai frequenta a igreja. O pai é o Né? sacerdote Então, do quando lar. você olha para tudo isso, você vê a diferença. Né? Embora os dois caminhem para a igreja e tal, mas quando um só busca, também tem essa dificuldade, né? Mas a tendência dessa criança seguir o rumo da mãe ou do pai é grande, Sim. né? Melhor do que você crescer num lugar que ninguém vai. Essa- Só que essa busca é diferente, né? Porque o filho, querendo ou não, ele vai, tanto o filho quanto a filha vai olhar pro pai, né? Sim, isso que você falou é a questão daquilo que, né, o Papa São João Paulo II dizia, que a igreja, a família é a igreja doméstica, né? A família é comparada com a igreja, né? E o pai é o sacerdote do lar. O pai é onde puxa todos. Você já viu alguém chegar na casa paroquial? Ô padre, vamos lá rezar a missa? É o contrário, né? O padre chega para acontecer a missa. É ele que puxa o povo, é ele que puxa os fiéis. É ele que dá ali o, né? Então o pai é a mesma situação. Se o pai ele está focado em viver aquilo, ele vai puxar todo o lar. Ele é o sacerdote do lar. Né? Isso que o Daniel falou é interessante. A mãe, né? A mãe a igreja compara a mãe com a pia batismal. A pia batismal ela é redonda e ela é oval por dentro. Ela compara uma mãe gestante, né?
que quando nós somos batizados, nós nascemos para Cristo, nós nascemos para a igreja. Amém é isso. Né? E nossa casa tem né, como tem o, a- os oratórios, né, como o santo sacrifício é celebrado na missa, né, no altar, nós temos os 3 altares da nossa casa. Os 3 altares da casa são a mesa, o altar da mesa, que quando a família senta para comer é muito importante, né, a oração, a meditação, né, falar coisas boas dentro ali na mesa, né, conversar, né, falar de Deus é muito importante, é o altar da mesa, Sim. né? O altar da cama, onde o esposo e a esposa dormem, ali é o altar. Ali não é só uma cama. Ali acontece algo desejado por Deus, né? E o altar principal que é o oratório que todo lar católico deve ter, né? E algo interessante que o Mateus falava era a resistência, né, da mãe de Santo Aníbal. Eu comecei a pensar, imagine a situação, né? Nós vemos a vida de São José Cupertino, a mãe dele fingia estar morrendo para ele ir para o seminário, né? Para ir para a ordem franciscana, né? E nós algumas situações diferentes, né? Existem casos e casos, né? Sim. Tem mães que aceitam, mas Sim. tem mães que já ficam mais apreensivas. Se você assistiu o filme de São José Cupertino, já assistiu? É um preto e branco, muito bom o filme, né? Mas é em italiano ele. Eu ainda não assisti, mas eu conheço que São José Cupertino, ou não, acho que é São Cupertino, né? São José Cupertino, que levitava. E o Santo Voador, né? Isso. Esse tipo. Então, Já ouvi falar. a mãe dele, o tio dele era franciscano e a mãe dele queria que ele fosse padre, né? Então ela fingia que tava morrendo, desmaiava, que se ele não fosse pro seminário, ela ia morrer. E até então, né, ele vai pro seminário, né, vai pro convento franciscano e todo mundo rejeitava ele como um burro, né? Até então ele morava no celeiro, ele cuidava dos animais. E uma vez ele escutou a parábola das 99, né, das 99. Aquela que o pastor, ele deixa as 99 para buscar aquela que, né, que se desviou do rebanho. E ele decora essa passagem. E antes, né, tinha os estudos, tudo, mas tinha uma prova, né, e foi um bispo que conta para ele essa parábola. E ele fica tão encantado com essa parábola do Nosso Senhor, que aquilo marca a vida dele, ele decora de cor, sabe? E ele, daí falaram que ele ia pro seminário, daí ele estudava, e não, esse não vai. Daí chega no dia, a prova que ele ia fazer, caiu para ele recitar essa parte das escrituras, né? A parábola das 99. E ele vai e ele fala com perfeição. Todo mundo fica, né, fica espantado, nossa, como ele... E ele vai, ele passa, né, ele se torna um sacerdote, e aqueles que se aplicaram no estudo, né, aí mostra também a simplicidade do sacerdócio. Mostra que há uma vocação do céu. A questão. Às vezes nós vemos uma pessoa dotada de conhecimento, né, nossa, ela, né, como aqueles que têm esse dom de ver vocação das pessoas. Nossa, pessoa inteligente, vai ser padre, né? E não é assim. É uma vocação do céu. É um desejo do coração de Jesus, primeiramente. Sim, a vocação é algo totalmente pessoal, Sim. né? Então nenhuma outra pessoa pode falar aquilo que você vai ser. Nenhuma outra pessoa. Essa é algo que é só você e Deus. Sim. Às vezes dá pra fazer que nem a mãe de São José, desmaiar, falar que vai morrer. E, né, resumindo, ele se torna um padre, né? Levita. É interessante isso que o João falou, né? Ninguém pode dizer, né, qual que é a sua vocação. E como o nosso carisma é justamente esse, né, as vocações, rezar pelas vocações, então nós nos dedicamos também a ajudar no discernimento vocacional de outras pessoas. Então a gente faz parte, a nossa congregação faz parte do IPV, que é o Instituto de Pastoral Vocacional, né, aqui no Brasil, no qual outras congregações também fazem parte. Algumas congregações que também têm um carisma voltado às vocações, né. Nós também temos a revista do Rogate, que é uma revista que as pessoas que desejam, elas assinam para receber todo mês uma revista que onde ela vai ter artigos que ajudam na fé e principalmente na questão vocacional, discernimento vocacional. Às vezes a gente traz um bate-papo com uma irmã religiosa, alguém que entenda, né, tenha bastante experiência no assunto. Então as pessoas assinam essas revistas, principalmente os leigos, porque é um grande
grande suporte, né, na fé Sim. e na questão vocacional. Nós também, toda quinta-feira, nós fazemos adoração nas nossas casas religiosas, né? Rezando pelas vocações. Então, diante de Jesus, a gente pede bons operários para a messe do Senhor. Matheus, como o João ele falou, né, no começo, e deixa né, quem está do outro lado curioso, né? Qual que é a diferença desse de um seminário diocesano e um seminário religioso, né? Um seminário de uma congregação, né, particular? Qual que é essa diferença? Olha, confesso que eu recebo bastante pergunta nesse sentido. Bom, seminário religioso, né? Ou seja, a vida religiosa, a gente vai estudar como um seminarista diocesano, né? A gente vai estudar para se tornar padre, mas a gente vai ter o voto da pobreza, que é uma coisa que na diocese o padre diocesano não tem, né? Ele vai ter o voto de castidade e obediência ao bispo, mas ele não vai ter o voto de pobreza, né? E porque ele vai ter o dinheiro que a paróquia vai, né? O salário que a paróquia paga para ele. Mas nós que somos religiosos, nós não temos dinheiro, a gente vive em comunidade. Então o dinheiro que a gente tem, a gente usa sempre para o bem comum. Então é o alimento, uma coisa que precisa na casa, então é sempre em comum. Mesmo assim a gente não fica desamparado, né? A gente tem recebe uma quantia para a gente poder comprar nosso material de estudo, nunca falta, né? Sim. A gente vive assim na providência de Deus, sempre tem pessoas ajudando, doando alimentos para o seminário, também no seminarista sempre ajuda com alguma coisa que esteja precisando. Sim. Então seria principalmente por causa a diferença principal seria por causa do voto de pobreza. Sim. E também a vida em comunidade. O seminarista diocesano, ele vai ter a formação no seminário, vai ver com os outros seminaristas, mas depois que ele for ordenado padre, ele vai para uma paróquia e provavelmente vai ficar sozinho na casa Sim. paroquial. Pode ser que ele tenha um padre vigário junto com ele, mas normalmente não tem, porque a gente sabe que no Brasil a gente tem uma grande crise vocacional, né? Sempre é pouco padre para muitas pessoas. Então, normalmente o padre diocesano, ele é uma vida mais solitária, né? Pelo menos na casa dele, porque a gente sabe que ele vai ter muito contato com as pessoas durante as atividades dele. Ele é pai, né? Sim, pai espiritual de muitos. Agora, na vida religiosa, não. Na vida religiosa, a gente vive em comunidade. Então, a gente nunca vai estar sozinho na casa. A gente vai ter sempre outros padres religiosos ou seminaristas juntos com a gente na casa. Por exemplo, eu sou seminarista. Eu tenho os outros seminaristas que estão em formação junto comigo. E aí, às vezes, tem algum irmão, que ele ainda não é padre, mas está no processo, né? Está fazendo estágio pastoral, que ainda vai ser ordenado e que mora com a gente. E os padres. Então, é uma comunidade, né? Tem... Ah, sim. Mas na questão, é ordenado e fica no mesmo convívio, não vai para uma paróquia particular, nada. Então, essa é uma outra diferença da vida religiosa, porque a congregação, ela tem várias casas espalhadas pelo Brasil. Agora, o seminário, na vida diocesana, não. Na vida diocesana, você entra naquele seminário e depois que você for ordenado, você só vai atuar naquela região. Então, por exemplo, o João que está aqui no seminário diocesano. Não tem como, por exemplo, ele ser padre lá em São Paulo, por exemplo, Sim, porque não faz parte da diocese de Sim, Itapetininga. Agora eu, por exemplo, estou na vida religiosa, né? A nossa congregação, ela está presente não só no Brasil, mas também em outros países. Então, dependendo do meu projeto de vida, que é um projeto que a gente faz durante a formação, eu vou escolher se eu quero trabalhar com a formação, se eu quero trabalhar com obra social, ou se eu quero ser fugiu o nome, pároco, esqueci. Sim. Se eu quero ser pároco numa paróquia vocacionista, né, da nossa congregação. Então, dependendo de onde eu escolher, eu posso ir para alguma outra casa em outro estado, ou talvez eu tenha em outro país onde a nossa congregação esteja presente. Então, vai depender muito do projeto de vida daquele seminarista. Entendi. É interessante tudo isso que você estava falando aí, do voto de pobreza, né? É que nem você mencionou, o padre
na diocese, vamos dizer assim, ele recebe, se eu não estiver enganado, côngruas, né? Que fala que seria não chega, vamos dizer, não é um salário, porém é um valor no qual ele recebe para viver e acaba sobrando, né? Tanto que se ele quiser ter alguma coisa ali, em cima daquele valor que ele ganha, ele pode adquirir. Né? Tanto que não conhece padre que já comprou casa, né? Que parcelei, né? Padre tem estúdio, né? Mas tem padre que a gente conhece que comprou uma casinha. Não foi com o dinheiro da paróquia. Não, da paróquia. Experiência. Porque também essa turma confunde, né, cara? Porque esses dias eu tava conversando com uma pessoa e ela falou: meu pai tem amizade com o padre lá, e o padre falou que aonde ele quiser ir, a paróquia banca. Né, de banco. Não é bem assim, Não não. é bem... o padre ele recebe aquele valor e pronto, né? É como, né, eu até brinco e falo, é para ele sobreviver, mas acaba sobrando, né? Aquilo que sobra ele vai gastar naquilo que ele quer, vamos assim dizer. Diferente, né, do caso do Mateus, que é volta de pobreza. O João também, o João recebe um dinheiro, mas para custear também a questão de estudos também, né, João? Você tá lá... Mas com uma ajuda de custo, né? Quando o nosso reitor, né? Então é mais pra gente se movimentar, tipo, questão de ônibus, né? A questão que ele vai gastar é Uber, né? Que agora usa muito, né? Por causa da distância, né? Mas também por questões de necessidade básica, né? Por exemplo, comprar um shampoo, comprar um sabonete, um perfume. Higiene, tudo. Questão pessoal, né? É mais nessa questão. É que a gente tem que, assim, tem que ser delicado. Quando a gente fala assim, recebe um salário, eu já creio que é legal. Você fala, recebe o salário, então eu já penso, recebe 5 mil por mês. Tá nadando de Não é bem assim, né? Não, mas também tem que pensar num conceito de justiça, né? Sim. A própria Sagrada Escritura nos diz que todo operário é digno do seu salário. Sim. Né? O padre diocesano, religioso, seja como for, né? O religioso ainda tem um voto de pobreza, né? Então tudo fica para o bem da comunidade, né? Agora aquele padre diocesano que está mais uma vida mais doado ao povo, podemos assim dizer, né? Que a espiritualidade do padre diocesano é exatamente a do bom pastor, né? Sim. Então ele está lá junto com as ovelhas, né? Instruindo as ovelhas, ensinando as ovelhas. Então a gente fica pensando numa questão mais, vamos pensar assim, um pouco empresarial, né? Tem a paróquia ela tem seus gastos, né? Então tem a questão da energia, tem a questão da água, banheiro, né? Que o povo usa e tudo mais. Tem que pagar alguém para fazer a limpeza, né? Porque se entrar lá, fica aquele cheiro lá de não dá muito certo, né? Então tem que ter alguém para limpar a igreja, deixar um cheirinho gostoso. A própria secretária, né? Que o padre, se for não toma conta sozinho, não dá conta, exato. Tem os próprios vertentes, né? tesoureiros, exato, daí tem as comunidades, enfim, é uma responsabilidade muito grande nas mãos do padre. Sem dizer da responsabilidade, e essa é a mais importante, é a responsabilidade espiritual. Né? Então o padre vai estar lá celebrando missas, atendendo confissões, e, enfim, vai estar com questões pastorais para resolver. Então tem os carismáticos, tem não sei quem, tem o povinho lá, não sei o quem. Então é muita coisa para o padre resolver. Vocês pensam que o padre só fica forgando? Conversar, né? Só aluga o tempo do padre para conversar, não fala nada interessante. Então, é por isso que até muitas vezes você vai querer se confessar, por exemplo, antes da missa, e o padre fala, agora não dá, filho, vem aqui para celebrar a missa, né? E entendi, né? Por exemplo, até depois da missa ele até consegue um tempo, né? Porque depois já vai ter outra missa para celebrar, né? Então, a questão de justiça, né? Dar às pessoas aquilo que lhes é devido, né? A própria virtude da justiça. Então, assim, o padre está fazendo um bem para vocês, né? Para o povo, para as pessoas que ali estão. E como que eles retribuem justamente? Através do dízimo, das doações, das ofertas que tem na igreja. Então, assim, o padre ele só recebe aquilo que é necessário para o seu sustento. E sem dizer que todo mês tem reunião do clero. Né? E ela é localizada em um local. Então, os padres vão sair de suas paróquias e vão até aquele local. E, enfim, aqui a diocese ela é bem grande, geográfica, né? Então, vai a gente em Tatuí, vai lá em Itapetininga. A gente aqui de Angatuba, vai lá em Itapetininga. Enfim, isso aí não é, acredito que... Com viagem, né? Exato, são vários gastos, né? Então, tem todas essas questões, né?
E vale ressaltar uma coisa, né, que você estava falando, que embora o padre recebe essas côngoras, nada sai do dízimo, tá? No sentido de não é o padre que vai escolher o valor que ele recebe. É um valor Você estipulado vai pela achar lá, diocese. não, eu vou pagar dízimo, por que esse padre vai tirar para ele? Não é assim que funciona, não, né? Não tá em outras igrejas por aí, não. É muito bem Não lembrado. é? Porque pedir doação pro povo e andar de BMW é fácil, né? Não é isso que ele tá falando. É, todo o dinheiro que a paróquia recebe, assim como um bruto, vai direto para a diocese. Tanto que quem tem o Pix aqui da nossa paróquia, você vê, na hora que você escaneia o QR Code, você vai ver lá, Diocese de Itapetininga. Sim. Então, não vai direto para a paróquia. né? Diferente do nosso podcast, que se você mandar um pix vai cair só pra nós, tá? É, lembrando que tem um QR Code em algum lugar da tela aí, então você Se você quiser ajudar a com gente, uma vai cair só doação. pra nós. Sim, mas é naquilo, é para a estrutura do apostolado. Porque entra também naquela questão também que muitas vezes fala, principalmente pessoas de outra denominação. Mas a Igreja Católica é muito rica, Sim. né? Olha quantas coisas tem, ouro pra tudo que é lado, tem isso, tem aquilo, mas gente, né? Tipo, o fiel tá ali, ele vai ajudar e é daí que vai vir as questões da paróquia e da diocese. Isso e desde sempre, né? Depois, após a queda do Império Romano, as pessoas falavam que o cajado ele era seguro. O que era o cajado? Eram os bispos. Né? Então as pessoas, né, os fiéis queriam se aproximar cada vez mais da igreja. Né? E ali eles, né, sempre, né, depositaram tudo em si, né, na Santa Igreja. Então, muitas pessoas, né, as pessoas escutam falácias e continuam falando essas falácias. Ninguém para estudar, para ler o que a Igreja Católica fez e faz até hoje, né? Muitos... Se a gente for falar das obras de caridade mesmo, né, o que tem o Zoro comparado com a igreja com as obras de caridade que ela fez é quase proporcional, né? Então, assim, tem Para nossa tudo... civilização mesmo, a Igreja fez tudo. Então, tem os hospitais que veio da Igreja Católica, né, as próprias universidades veio da Igreja Católica, os A primeira orfanatos. universidade, né, em Bolonha, em 1100, quem que fundou foi a Igreja Católica. Então, né? Então, todas as questões que hoje em dia são privatizadas pelo Estado, né, e algumas são ainda públicas, né? Então, vieram da Igreja Católica. Então, assim, não dá pra vocês falar, não, a igreja não ajudou em nada. O que seria do mundo sem a Igreja Católica? Eles querem pensar. Pensa. Eles querem pensar, mas... Pensamento é uma coisa, a realidade. Interessante também, né, ainda falando dessa diferença da vida religiosa para a vida diocesana, né, ele tem também a questão do carisma, né, justamente. As nossas atividades, elas vão... A gente também atende em paróquias, né, mas a gente vai ter um padre para atender a paróquia, né, que vai ser o pároco daquela região onde a gente está. Vai ter a nossa obra social, aí vai ter um padre também para atender, para dirigir essa obra social. E também o formador, que vai ser aquele que vai conduzir os seminaristas, ele que vai ser o responsável pela formação dos futuros religiosos, dos futuros padres. E a gente também tem o voto, um quarto voto, que é o zelo pelo rogate. Então, além da castidade, pobreza e obediência, a gente também tem o zelo pelo rogate. Nosso quarto voto religioso. Sim. É o carisma, né? É o voto ao carisma. Sim. Quer explicar para nós o que é o rogate? Com certeza. Eu até trouxe colar aqui. Então, normalmente, nas congregações religiosas, usa esse hábito. Nós, rogacionistas, o nosso hábito é a batina. Porém, não costuma se usar o tempo todo. Mas é costume também usar esse símbolo aqui, o símbolo do rogate. Nossa, chega bem perto. Assim. Aqui a gente tem a cruz de Cristo. DJ. Nós temos a cruz de Cristo, o trigo que simboliza a messe do Senhor e na verdade está ao contrário, perdão, gente. É um C, R de congregação rogacionista, mas que também forma um coração. Sim. E o R que é ou seja, o zelo pelo rogate, o amor pelo rogate. Não dá para ver? Mas
Kaique. Quer pegar aí, melhor. Não vai grudar na câmera também. Né? Meu braço é Né? Então, explicando mais uma vez, a gente tem aqui a cruz de Cristo, o trigo, que simboliza a messe do Senhor, e um coração com R, que é o zelo pelo rogate, mas a gente também pode ver que é um CR de congregação rogacionista. Então esse também a gente usa como se fosse um hábito, né? Sempre levando, né, o símbolo do rogate com a gente. É muito interessante, né? A questão. E assim, o dia a dia é formado, né? Como você deixou claro, né? Age como um seminarista, né, normal. Estudo, né? As práticas. Aí tem duas etapas que são diferentes. Na verdade, uma, né? Que é o noviciado. Algumas congregações religiosas, quando o jovem vai ingressar naquela congregação, ele entra no noviciado. O que é o noviciado? Vem de noivado, ou seja, um noivado com Cristo. Então, o noviciado é uma etapa que a gente fica fechado. A gente não tem férias, a gente não volta para casa durante esse período. E justamente para ter essa experiência de aprofundamento com a oração, na intimidade com Deus. E por isso que fala, é um noivado com Jesus. Na nossa congregação, a gente faz noviciado depois dos 3 anos de filosofia. Então, eu ainda não tenho noviciado. Eu fiz o propedêutico e vou começar a filosofia agora esse ano. Quando eu terminar a filosofia, eu vou fazer o noviciado. Lá eu vou fazer, então, os meus primeiros votos religiosos. Aí eu vou poder ser chamado de irmão. Mas são os primeiros votos, ainda não são perpétuos. Aí quando eu estiver no final da teologia, aí sim que eu vou fazer os meus votos perpétuos. E aí segue a sequência normal que seria numa diocese. Ordenação diaconal, 6 meses depois, ordenação presbiteral. E a nossa rotina é uma rotina de estudos e trabalhos, né? A gente vai ter a nossa escala lá, né? Os horários pelo menos no propedêutico funciona assim, a gente vai ter os horários para estudo, os professores vêm na casa dar aula para a gente, assim como normalmente é na diocese, né? Os professores vêm na casa dar aula para a gente, são aulas como, por exemplo, português, gramática, literatura, tudo isso englobado no português, história, filosofia, tudo para que a gente possa fazer uma revisão para poder fazer o vestibular no fim do ano, para poder ingressar na faculdade no próximo ano. Então, por exemplo, esse ano ano passado eu me preparei para esse ano poder começar a faculdade de filosofia. Agora, como a gente tem faculdade, a gente não vai ter tanto tempo para trabalho na casa. Vai ter os horários, né, mas a manhã vai ser toda para a faculdade. Depois da tarde a gente vai ter alguns horários para trabalhos, né, comunitários na casa, limpeza dos quartos, limpeza da capela, são lugares, né, em comum. E também atividade física. A gente sempre faz atividade física. Eu tenho que fazer também. Rapaz, tá doido, tá? Mas é uma disciplina, né? Sim. O quanto é importante. A vida cristã, ela tem que ter você tem que ser disciplinado. Senão, eu sou leigo, eu faço de qualquer jeito no dia. Não. Se você não tiver disciplina, a gente não consegue levar. Muitas vezes a gente entra naquela questão, né? Vou cuidar da vida espiritual e a saúde que vai pro saco. E não é bem assim, né? Como se for analisar a São José Maria Escrivá, que ensina se tiver enganado, né? É que, vamos supor, o despertador tocou, já levanta a hora que o despertador tocou, porque você vai se regrar naquilo, né? Sim. Então é a mesma coisa com a gente, né? Vou cuidar da minha vida espiritual, mas também preciso cuidar da minha vida ali do meu corpo, né? Ele diz assim que se você não conseguir levantar de manhã quando o seu despertador, né, toca, você não vai conseguir vencer naquele dia. Exatamente. Você já perdeu a primeira batalha. E é uma grande verdade, né? Apenas percebeu por mim, eu caminho. E a batalha é árdua, é um leão por dia, né? Se você vê um leão passando aí, foi o que eu não matei hoje. Se vê passando, não importa mais. Se você vê ele passando, é meu. Falaram que é um leão por dia, mas tem dias que parece que é uma savana. Um leão, um urso, né? Mas é claro, né? A questão...
a regra é muito importante. O que ajuda numa vida comunitária é exatamente isso, né? Os próprios esquemas dos horários. Então, ó, você vai ter que acordar esse horário e pronto, acabou. Se não acordar, perdeu a van, perdeu o dia da faculdade, já perdeu quase praticamente o dia, né? Então, assim, ou você dá um jeito de dormir mais cedo, que Sim. seja para ter uma rotina de sono estruturada, ou você dá um jeito de acordar cedo, por mais que tenha dormido tarde, né? Então, assim, o que ajuda é a questão dos horários, né? Então, assim, ajuda você a se disciplinar mais. Sim. Né? Nada sério, já que Eu tenho um problema, a questão, eu acho que muita gente tem esse problema. Por exemplo, a questão, hoje em dia no meu trabalho eu entro às 8 horas da manhã, mas até o ano passado eu entrava às 6, 10 para 6 eu tinha que estar no trabalho, eu trabalhava no setor de expedição, né? Eu era responsável por passar as entregas para os motoristas, tudo mais. E eu queria sempre acordar bem adiantado. Só que eu tenho um problema na questão. Muita gente tem esse problema de querer colocar um extremo, não, um extremo na questão. Por exemplo, se eu tenho que estar 6 horas trabalhando, eu quero acordar 5 horas da manhã ou 4:30. Eu sempre fazia isso, mas eu sempre falhava nisso, né? E daí eu não dava continuidade naquilo. Mas o que acontece? O que São José Maria Escrivá nos ensina? Né? Começar sempre no pouco, né? Por exemplo, se eu vou trabalhar 6 horas, se eu acordar 5:30, né, e acordar 5:30, em ponto, eu consigo fazer as coisas e para mim, pro meu trabalho, né? Sempre, né? Se eu conseguir levantar meia hora mais cedo, então agora eu vou colocar a regra de acordar. Por exemplo, 10 minutos mais, né? Se eu acordava às 5:30, eu vou acordar 5:20. Então nisso eu vou, né, conseguindo É gradativo. isso. Então eu sempre tive esse problema comigo mesmo. Hoje em dia eu consigo ter uma regra por causa disso. Por conta de eu começar, né, com pouco e conseguir chegar no horário que eu queria. Hoje eu entro às 8, eu consigo acordar às 7 horas. Às 7 horas eu vou, tomo um café, né, faço minha higiene, faço minha oração da manhã e consigo ir para o trabalho. Ou, às vezes eu vou de pé, às vezes eu vou de carro. Então eu consigo fazer isso. Então a regra é muito importante, né? A gente tem que ter isso no dia a dia. É interessante também que até o corpo da gente fica diferente, né? Você levantar com antecedência, a hora que você vai fazer o horário ali que você vai trabalhar, parece que você já está mais disposto. Agora, se você levantar em cima, cara, se levanta tropicando, se levanta coçando o Meu braço, você não Deus. consegue. Parece que em qualquer canto que você chega, você já quer dormir. Né? Então é diferente, cara. Você percebe que o corpo da gente também Sim. sente, né? E isso que o Matheus está trazendo para nós hoje é um aprendizado. Não só para quem quer, né, viver uma vida religiosa, uma vida, quer ingressar no seminário diocesano, numa congregação, mas para todos, né? Nós leigos. Isso é muito importante, a questão de regra. Tem pessoas que são leigas, mas se acham lindo, né, uma regra, por exemplo. Tem pessoas que vivem a regra espiritual de Santo Inácio de Loyola, né? Tem pessoas que vivem a ordem terceira dos Carmelitas, né? Tem leigos que vivem as regras de São Francisco de Assis. Isso não nos impede de viver, né, um carisma a mais, né? Sim. Isso não impede, né? Por exemplo, eu achei bonita a vida de Santo Aníbal. Eu posso agregar algo da vida dele na minha vida. Sim, né? sempre, Com né? essas regras. É muito importante. Eu vou ser justo aqui. Eu nunca tinha ouvido falar de Santo Aníbal. Né? A gente tem que ser justo. Sim, E verdade. que vida, né? Que maravilha, né? Que o Matheus vem nos apresentar hoje. Porque eu vou levar hoje, né? Eu vou levar algo para minha vida, da vida de Santo Aníbal. Vou ter mais, vou ter mais caridade. Né? Como nós falamos, não é coisa
a questão de teologia de libertação é essa questão de querer se promover em cima dos pobres. Isso nós não concordamos, jamais, Sim, com certeza. né? Daí tira Cristo do centro. Sim, e em tudo, né? Esse preconceito da questão, né? Que né, o João apontou aqui, né? Esse preconceito que, esse negócio de trabalhar com os pobres, isso aí é teologia, não. Nós todos somos tradicionais. Nós temos que entender, nós que vivemos na Santa Igreja Católica Apostólica Romana, vivemos aquilo que Nosso Senhor deixou na sucessão apostólica, que está até hoje, nós somos tradicionais, nós fazemos parte dessa fé. Nós fazemos uso, nós fazemos uso dos mesmos sacramentos. É isso que nos une como igreja, é isso que nos une universal, né? Então, nós temos que, de uma vez por outras, entender o que é ser católico. O que é ser católico e o que é o que não é, né? As pessoas, né, hoje em dia a gente vê uma rincha dentro da internet, essa questão, né? E às vezes, e não é isso que Deus quer, né? Tem ideias que não dá para ser adepto, né? Não dá, não é compatível com a fé que nós vivemos. Mas tem situações que a gente tem que, né, unir. Sim. Aquele vídeo que você mandou. Que, nossa, fez todo sentido. A gente tem que viver a nossa fé realista. Nós temos que viver a nossa fé, a essência que ela é, né? E o que Santo Aníbal viveu é a fé católica. E nada mais. É aquilo que Jesus Cristo fundou na vida de Pedro, né? Aquilo que falou que as portas do inferno não prevalecerão contra ela, né? Naquele momento que ele entrega as chaves do reino do céu na mão de São Pedro, é isso que Jesus fez, é isso que Santo Aníbal fez. É interessante que agora você vai sair daqui sabendo que tem um santo que reza pelas vocações. Sim, muito santo importante. foi padroeiro das vocações. Enquanto é importante, às vezes o nosso humano nos põe em situações que a gente, por conta da correria, a gente acaba sendo egoísta no nosso dia a dia. Sim. Né? E se preocupar só conosco. Lógico, a nossa salvação é de extrema importância, né? Nós temos que caminhar para isso. Mas eu penso que nós temos que ter esse olhar solidário com o irmão. E querer que ele se salve também. Sim. Vamos O amor a Deus. Vamos aos bastidores um pouquinho. Fala, Zé. Corte. Saia! Fala, Zé. Tem gente nos bastidores querendo participar conosco. Eu acho que tá falando da hora. Mas enfim, vamos voltar aqui. É interessante, né, isso que o Kaique tava comentando. E principalmente a questão de Santo Aníbal, velho. Principalmente os jovens hoje em dia que estão com crises vocacionais, tem alguém a recorrer hoje. Sim. Sim. Né? Tipo, nunca ouvi falar desse santo. Ele reza pelas vocações. Ele criou uma ordem que reza pelas vocações. Então, nada mais justo de você que tá, por exemplo, com dúvidas vocacionais aí, né, pedir a intercessão desse santo. Sim. E de todos os santos que fazem parte dessa congregação, né? Que com certeza deve ter gerado muitos frutos, muitos santos para a igreja, né? Tem alguns em processo de canonização. Que maravilha. Viu? E assim a gente percebe, né? Pelo frutos conhecereis, né? Sim. Então é importante a gente ver essa questão. Então, se você é um jovem que está com dúvidas na vocação, ou até mesmo já está resolvido vocacionalmente, né? Peça a intercessão de Santo Aníbal, né? E com a intercessão dele também reze, né? Para que muitos jovens alcancem esse discernimento, que realmente é difícil, né? Um jovem com dúvida vocacional. Só quem passou por dúvida vocacional sabe o quanto é difícil, o quanto a batalha É uma né? crise, né? Principalmente quando se torna uma crise. Daí já perde até o chão, né? A pessoa age mais por um instinto, por um impulso. Né? Daí chega aquela senhorinha, se tem cara de padre é pior ainda. Deixa o cara mais desestruturado ainda. Mas Assim, cara de padre, mas eu quero casar. Então, Ai, meu Deus. Não, já é casado. Nossa, já é casado. eu sou pai já. Tenho 8 filhos. Mas isso que o João tá falando é muito de extrema importância, né? Nós vamos sair daqui também, você que é seminarista, você que vive, né, esse chamado de Deus, hoje você está com o coração mais confortável de saber que tem uma congregação inteira que reza por vocês. Sim. Né? Não só pelas religiosas, mas eu vou sair mais confortável, porque eu vivo uma vocação. Nós, né, que temos sacramentos no matrimônio, é uma vocação.
E eu vou sair mais, né, com o coração cheio de saber que tem uma congregação que reza por nós, né? Sim. E principalmente os religiosos, né? Como o João falou, não é fácil, ainda mais nos dias de hoje, né? Nos dias de hoje é muito mais difícil. Nós falamos uma situação que os tempos modernos, o Papa Pio X profetizou isso. Os tempos modernos seriam áridos, né? Seriam mais difíceis de formação de santos. Porque nós vemos que hoje em dia, aquilo que era pecado, hoje em dia não é. Aquilo que é escândalo, hoje em dia é normal. Então se torna mais difícil, né, viver. O quanto é doloroso às vezes a gente. A gente chegar no mundo e ver uma falta de fé é normal. Mas você chegar dentro de uma igreja, dentro de uma comunidade e ver pessoas, né, com uma crise de fé. O mundo não vive uma crise econômica, não vive uma crise de fome. O mundo vive uma crise de fé hoje em dia. E nós temos que ser realistas e entender que é verdade isso. E nós, graças a Deus, é do coração de Deus que nasce isso. Foi levantado na pessoa de Santo Aníbal. Essa congregação que reza, é o sustento. O sustento. É o próprio nome disso, rogacionistas do coração de Jesus. Sim, é do Do coração. mandamento do coração de Jesus. Sim. Sim. E a gente tava conversando esses dias também sobre isso, né? E você falou da vidente de La Salette, Isso. né? É interessante. Santo Aníbal ficou sabendo que Melanie Calvati estava na Itália procurando um abrigo, ela estava procurando um lugar para se refugiar. E naquela época ele estava começando a congregação, né, das Filhas do Divino Zelo. E aí, sabendo que ela estava precisando de um lugar para ficar, ele chegou para ela e perguntou se ela não aceitava dirigir as Filhas do Divino Zelo. Então, ele fez essa proposta para ela e ela aceitou. Mesmo não sendo religiosa, ele convidou ela para ficar lá, de dirigir as Filhas do Divino Zelo. Porque ele era inteligente e ele percebia também a virtude, né, em Melanie Calvati. Foi, né, a vidente de Nossa Senhora de Fátima. Não, perdão, de La Salette. Confundindo os títulos. Não, tranquilo. E durante 9 anos ela dirigiu a congregação das Filhas do Divino Zelo, né? Foi, se não me engano, a primeira, né? E quando ela morreu, eles vestiram ela com o hábito das Filhas do Divino Zelo, mesmo não sendo religiosa. E mesmo assim, não tendo experiência, ela dirigiu muito bem, né? Conseguiu. Sim. Ele percebeu que realmente a congregação, né, delas, a congregação das Filhas do Divino Zelo cresceu, né, em virtude, em santidade. Percebeu que realmente surgiu frutos. Então é interessante. Tem uma outra curiosidade também, é que Santo Aníbal ele foi confessor de uma religiosa chamada Luísa Picareta. Ela tem esse nome, né, um pouco engraçado, né? Mas Obrigado por você ter comentado. Achei que só eu tinha achado. Não me segura. esse é o nome dela mesmo. Sim. Luísa Picareta. Ela viveu excepcionalmente de Eucaristia por alguns anos da vida dela, por causa de uma doença que ela tinha. Ela só conseguia consumir a Eucaristia, ela não conseguia nenhum outro alimento sólido. E ela teve alguns fenômenos, algumas experiências místicas. E o bispo confiava, né, em Santo Aníbal. Ele era muito inteligente, então ele delegou Santo Aníbal para analisar os escritos dela. Inclusive, ela tem um livro publicado que é As 24 Horas da Paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo. É um livro, eu acredito que vocês devam conhecer. Que é nesse livro onde fala cada hora da paixão de Cristo, cada hora onde ele estava, o que estava acontecendo com ele. Foi ela que teve essas revelações. E foi Santo Aníbal justamente que fez uma análise desses escritos. Ele também fez uma análise do diário, os cadernos dela. Ele fez análise de alguns volumes e depois que ele morreu, né, alguns ele não conseguiu analisar. E eles estão arquivados até hoje, né, porque o bispo não foi lá, decidiu arquivar. Ele não confiava em outra pessoa para fazer essa análise. Sim. Então é um fato curioso, né, para a Muito. gente levar em consideração. Confiança da igreja, né? O bispo, o príncipe dos apóstolos, ele tá nessa pessoa, né? Do primário de Pedro. É uma confiança que a igreja teve, né, em Santo Aníbal.
É algo, nossa, muito importante, né? De extrema importância isso. Muito bem. Então, acho que por hoje. Bom. A vontade é ficar mais, né? A gente fica, né, mas... Hoje vocês perceberam qualquer coisinha que falava, a gente abria um parênteses e ficava horas falando um monte de É um coisa. leque, né? Então. Que... Como diz, agora a gente tem um lugarzinho próprio, né? A gente não enjoa de falar isso. Aí, querendo ou não, a gente se perde no tempo, né? Sim. Daqui a pouco tá aí a mulher do Kaique é minha ligando pra ver onde nós tá. É mais 2 minutos. É daqueles, né? Quando os convidados geralmente perguntam, mas que horas vocês costumam fazer? Depende de vocês. É, a gente já teve casos aí de meia hora, casos de 2 horas e meia e assim vai. Sim. Então. Mas é engraçado que todo mundo que vem fala assim, mas eu vou falar pouquinho. Aí depois você envolve a conversa e vai. Consegui falar, né? Eu fui uma dessas pessoas. Não, nem era tanto dizer que teve esse caso já, né? A pessoa falando, mas será que eu consigo? Não sei o quê. Nunca fiz isso, daqui a pouco vai, fala, vai. Então, né? Que Desenrola bem o assunto, é gostoso, cara. Então, nessa questão, né? Um conversa, um bate-papo, né? Eu penso que, não, esse entrevistado fica preso em pergunta. Então, o que eu vou fazer lá, né? Ou, né, quem assiste muitas vezes pensa, não, será que não é programado nada antes? Tanto que o José faz palhaçada no meio, a gente dá risada, né? De tão programado que é as coisas, né? E assim, a gente vê a questão que uma vida, né, como o João falou, né, abre um leque, né? E muitos aqui dali se encaixam, né, nessa situação. Vocação é um assunto, né, muito amplo. Por exemplo, a gente tem alguns livros publicados por um padre nosso. Ele fez, em um dos livros dele, ele fez uma análise dos evangelhos numa ótica vocacional. Então, ele pegou vários evangelhos sobre os apóstolos, assim, na ordem, não me lembro agora se era ordem cronológica ou não. Mas mesmo os evangelhos que não falavam sobre vocação, ele trazia para esse assunto. Eu vejo assim, vocação ela é um assunto muito amplo. Ela se aplica em todas as... Não todas, a maior parte das áreas da nossa vida, se a gente parar para pensar. Sim. Sim, tanto que tem a questão, por exemplo, do projeto de vida que você comentou, né? Sim. Isso também é uma vocação. A turma pensa que vocação é tipo ser padre ou casar. Ou vida religiosa. E fecha nisso, né? Como a gente costuma sempre dizer e recordar aqui nesse programa, a nossa vocação principal é a santidade. Sim. O resto é um meio para a gente alcançá-la. Então, por exemplo, a vida profissional é uma vocação. Se uma pessoa ela não se sente feliz por exemplo, mexendo em designer, é porque essa não é a vocação dela. Sim. Às vezes ela faz isso por um sustento, né, pela necessidade da hora, mas quando ela vai lá e faz uma outra coisa lá que nisso ela se realiza, por mais que tenha as dores do trabalho, né, enfim, as dificuldades do trabalho, mas se ela se realiza nisso, né, então isso aí já é uma vocação, um chamado. Por exemplo, tocar violão, né? Muitas pessoas não têm esse dom, essa chamada. Não tem uma vocação para tocar violão, por exemplo. Mas algumas aprendem e tal e acabam gostando, né? Então, tem essas questões, né? Então, assim, a vocação não se prende a simplesmente algo religioso. Sim. Você vê que é um chamado das pessoas, né? Eu fiz aula de violão, mas tem pessoas que aprendem escutando, vendo, né? Só vendo ali... Chega ali, começa a imitar e aprende. Eu mesmo fazendo aula não consigo tocar. Então... A minha mãe tocou muito violão na minha cabeça. Eu lembrei do Padre Christian agora. Ele fala assim, eu apanhei uma vez só na vida, o resto foi tentativa de homicídio. E é verdade. Desista louco aí. Essa foi demais. Mas assim, pessoal, né, que Matheus, muito obrigado, né? Nós agradecemos muito pela sua presença, por compartilhar conosco, né, a sua vida, algo que você está vivendo e algo que nós queremos deixar. Conto com nossas orações também. Muito obrigado. Né? Sim. Não sabemos se você vai estar rezando por nós, rezando por nossa vocação, rezando por esse apostolado e, como nós sempre frisamos,
Nós não queremos, né, alcançar números, nós queremos conversões. Nós Queremos o Pix. E o que aconteceu? Eles são diferentes, né? É. O estúdio tá diferente. Eles estão Queremos seu... Saíram da igreja, a igreja saiu deles. Mas é assim, nós queremos alcançar, né? Alcançar as almas, alcançar os corações, né? Esse é o maior, é o nosso apostolado, né? Como o Daniel, o João, eles começaram esse projeto que eu tenho certeza que é do coração de Cristo também, né? Isso aqui é do coração de Cristo. O Daniel, quando chegou a conversar comigo lá no grupo de oração, ele falava até, pensava em parar. Não, imagine, rapaz. Isso é um sonho, não tenho vocação, cara. Não tem vocação de podcast. Eu falei, irmão, imagina, rapaz. Vocês não podem fazer isso. Né? Eu acompanho, eu acho que eu sou um dos primeiros que tá assistindo ali. Por mais que eu esteja aqui, eu quero assistir de novo, eu quero ver, né? E eu falei para ele, cara, não pode parar. Isso aí é um sonho de Deus. É algo do coração de Cristo isso. Porque nós vemos tudo que é abordado aqui. Né? Então, nós damos risadas, né? Nós brincamos, mas a gente sabe o que é, né, o foco. É nosso Senhor Jesus Cristo. Né? As almas, as pessoas chegarem e beberem dessa graça que nós bebemos também. Né? E como nós falamos, conte sempre com o nosso coração. Conte com o nosso joelho no chão, com o nosso rosário. Né? Vamos estar rezando sempre por você, pelo João, né? Nosso seminarista. Deus quiser, logo, né? O nosso padre aí. Então. O padre gravando podcast. Imagina, o homem de batina aqui. Já teve, né? Pode ser. Então eu queria agradecer mais uma vez, né, o convite, né, de estar aqui gravando. Para mim é uma honra. Nossa, Foi muito bom poder falar um pouco sobre as vocações, poder propagar Sim. essa mensagem. Né? É importante que os jovens saibam que eu, né, como religioso, como formando rogacionista, estou rezando pela vocação de vocês, estou rezando pela vocação de todos vocês aqui também. Pode contar com as minhas orações também. Sim. E não é de hoje, né, que a gente tá tentando chamar o Matheus. É engraçado, né? Que nem, por mais que seja um tema no qual já foi falado, mas o podcast foi totalmente diferente, né? Porque tem um que nós fizemos sobre evocação também, até então era áudio, né? Sim. E o sentido do podcast foi totalmente diferente. Mas É que esse foi mais o voltado- sentido é o mesmo, né? Tipo, é a entrega, né? Uhum. Porque por mais que seja a vocação matrimonial, a vocação sacerdotal, seja religiosa, mas é a entrega a Cristo, né? sim. Isso não tem outro sentido, né? Nós fomos criados somente para adorarmos a Cristo. A fundação não somos isso, né? Fomos criados para isso. Então somos para ser entregue a Ele. E responder à vocação, responder ao chamado é isso. Você se entregar cada vez mais. É o ato mais sublime que nós podemos dar a Deus. É atender o chamado dele. E é por isso que a gente, por exemplo, todos que estão também com dúvidas vocacionais, né, não sabe no que se entregar a Cristo, né, também recorrer à Virgem Santíssima, né, Nossa Senhora Mãe das Vocações, né, ela que, quando foi chamada por Deus, ela não pensou duas vezes e deu seu filho até Deus, né, seu filho Sim. uno. Nessa hora, acho que eu caí e falei, eu tô bem na frente, tá pegando bem. Eu tô voando, velho. É tanto que é por isso que ela foi a pé na casa de Isabel. Sim. Atravessou Sofia até Deus. Mas enfim, depois da descontraída final. E viver a vocação é isso, é ser feliz. Sim. Exatamente, né? Muitos acham, o jovem acha que a ambição é não perder a minha juventude, eu não perdo por nada e por ninguém. Hoje essa é a frase do jovem hoje em dia. E não, você não vai perder, você vai ganhar. Sim. Você vai ganhar.
Você descobrir sua vocação é a maior aventura da sua vida. Sim, Sim. E a maior realização também. melhor. Porque é os planos de Deus, Sim. não os nossos. Quer cantar a música? Aquele momento lá, pega Já puxa lá. Quem deve ser seu? Aquele que tem vocação pro violão, hein? Eu bato na mesa. Eu tocava carrom, né? Mas assim, pessoal, tá encerrando mais um podcast. Que isso seja gerado fruto, né? Que eu tenho certeza que vai ser, né? Tudo isso que o Matheus nos trouxe, teve carinho para preparar, para falar, né? E a questão da vocação também é isso, de conhecer, né? De querer conhecer. Não só, eu quero, mas às vezes você vai entrar em algo que você não conhece, né? É muito importante você estudar o carisma, estudar, né, a congregação. Se você quer, tem o desejo de adentrar. Isso é muito importante, você conhecer primeiramente, né? O Mateus, ele conheceu, então ele teve interesse, algo que queimou o coração dele. Falou, não, eu quero caminhar ali. O João, no seminário diocesano, né? O Daniel, em sua casa, seu lar, com a sua esposa, eu com a minha esposa, meus filhos, né? Acredito que a maior parte das crises da vocação que nós temos hoje em dia é porque eles não conhecem, Sim. né? E fiquem presos a estereótipo, né? Exatamente aquilo que a gente já comentou o podcast inteiro. Esse tem cara de padre, eu não tenho cara de padre, então não sou vocacionado a isso, né? Ou, por exemplo, a questão, né? Padre só fica rezando, eu não quero ser padre. Então, esquece, né? O padre só fica, né, indo na casa dos outros comer, eu sou vergonhoso, por que eu vou querer ser padre, né? Então, assim, essas questões, assim, né, que a turma coloca, né, com base, né, e acaba... Mas é tudo a mesma finalidade, como o Daniel deixou falado aqui. A finalidade é Cristo, né? O sacerdote, ele tem um grande papel de trazer Nosso Senhor para o povo. É na vida dele que vem isso. Eu posso colocar a mão ali e fazer tudo que é tipo de oração em latim, não vai acontecer. O sacerdote, ele vai, né? Se for o desejo do coração dele. Tem aqueles que não acreditam que estão fazendo e infelizmente não se realiza, né? Mas aqueles que desejam, querem dar Cristo ao seu povo, aos seus fiéis, isso acontece, né? E a finalidade de tudo isso que nós falamos é isso: levar as pessoas, as almas a Cristo. É só isso. É isso. Sim. Estamos aí encerrando mais podcast. Agradecemos a presença do Matheus, Deus abençoe muito. Mais uma vez agradecemos. Né? Como nós já falamos, se deixar, nós fica falando, é porque é gostoso. Tá? Nossa, lembrando que a gente tá tentando encerrar, encerramos 8 vezes. Só com o João encerrar, foi o Kaique, não foi, acho que agora não consegue. Mas então aquele DJ puxa da tomada aí. Daí chega o DJ e puxa da energia, acabou. Pronto. Daí já era. Pronto, encerrei. Mas é isso, Deus abençoe muito, né, com a nossa Amém. presença, Deus abençoe todos que nos acompanharam, o pessoalzinho aí que tá aí com nós, os bastidores, né, José? Deus abençoe pelas risadas aí também, desde o início aí atrapalhando eu. Vocês podem ver, no começo eu chorando da risada aí, pode ter certeza que era o José, não era... Não, aí, dá até menos. Então vamos... Mas enfim, é isso. É pros avisos paroquiais rapidinho? Avisos paroquiais. Então, lembrando então que nós estamos no YouTube, né? Podcast O Santo Zonada, então pesquisa aí O Santo Zonada e vamos lá, que é isso, né? Agora a gente tá saindo com cortes, né? No YouTube, né? Então, assim, um trabalho meio, mas tá indo, tá saindo, né? Vocês já, então, quem tá acompanhando sabe, né? É conteúdo para vocês mesmos. Exatamente. Então, além do podcast em si, agora tem os cortes, né? Daí você não fica muito preso a nossa, 2 horas de episódio, aí que eu vou ver tudo isso, né? Daí já tem aquelas partinhas lá que já chamam mais atenção. Fala, vale a pena ver então, né? Vamos lá. Vamos perder tempo. Perder aspas tempo. Perder tempo. Muito bem, e também temos nosso Instagram, né? O santosonada.podcast. Então segue nós aí no Instagram, né? E Siga. compartilha. Compartilha com as pessoas. Compartilha com seus amigos aí, né? Principalmente esse episódio, né? Pra quem tá com dúvida na vocação, né? Você conhece alguém que
tá pensando assim, ó, será que eu vou pro convento? Será que eu não vou? Você conhece alguém que tem cara de padre? Né? Você conhece alguém? Fale pra ele! Desconcertando todo o podcast agora. Se você conhece alguém que tem cara de ser religiosa, manda pra ela. Né? Ou realmente, né, pra quem já tá no seu caminho vocacional, né? Então, assim, mande, já compartilhe já, né? Pra todo mundo mesmo, né? Esse podcast foi feito pra todos, né? Tanto falando da vida de um santo, falando de contexto político aqui, falando de um monte de coisa, assim, né? Então, podcast pra todos, olha só que legal. Nossa Mas igreja. assim, é que assim, né? Aqui tem diversos, né, carismas. Exatamente. O nosso irmão ali, um irmão religioso, o João seminarista diocesano. Eu e o Daniel, nós somos apresentadores, pai de família, né? Nós somos pregadores, né, no movimento da renovação carismática católica. E assim, nós estamos todos unidos, né? Mas daquela forma, né? Tem situação que não tem como. Vocês são da RCC, reza, come e conversa. Oh, Descobriu o Eric. Olha. descoberto. E também temos o Spotify, né? Sim. Vocês podem também acompanhar os episódios lançados em forma de áudio. Então dá pra vocês deixar meio que offline aí, ou enquanto dirige, estão indo pra alguma viagem, estão indo pro trabalho, enfim. Não Né? tem como ficar de fora. Não tem, a gente inclui todos, né? Sim. E agora, né, algo que já há algum tempo a gente tá fazendo, né? A gente tem a nossa chave Pix. Então vocês podem fazer a doação pro Santos ou Nada. Tem o QR Code na tela, em algum canto por aí. Mas, se você preferir, tem um e-mail. E não acho estranho de vocês selecionar o QR Code e parecer o nome do Daniel, né? Tá? É que vai pra ele mesmo. Muito bem? Na verdade a conta é nossa, né? Mas acaba indo no meu nome porque eu que criei. Exatamente. Então, por favor, ajude a gente, né? O nosso postulado precisa, principalmente para trazer gente de longe, né? A gente Sim. pagar alguma coisinha assim, né? Nem que seja um agradinho básico, né? Então, por Pão favor, gente, mortadela. Dedou nós, eu ia falar isso. Mortadela e tubarrina. Foi maravilhoso. Pô, nós não é Angatuba. Quem for agatubense, aqui é o Angatu, da Torito. quem Todo for mundo sabe agatubense que é um e falar bom que sanduíche. não comeu pão com mortadela e tubaína. Rapaz, Desculpa, meu irmão, você não é agatubense. vai. Tem gente que vai na lanchonete e Ora, pede pão com bauru. mortadela só pão com carne moída. E é gostoso. Então, é gostoso. Ora, pão com mortadela só pão com carne moída pra ser melhor. Cara. Nossa, imagina aquelas quente. festas de casamento que tinha lá pros bairros da Batalheira. Como que é mesmo? Aquele- Reza, come, conversa. Né? Já mudou o assunto aqui, cara. Casamento, rapaz. Não tinha coisa melhor, cara. É isso aí. A mídia ali atrás dele tá 2 horas. Ai, Sempre tem. Fiquei vendo ali. Foi o hater. Tá bom, é isso. Deus abençoe a todos. Vai lá, João. Continua com seus avisos e encerra. Não, acho que acabou os avisos mesmo. Isso Então, acabou? encerra aí. Então tá bom. Hoje aqui, né? Vocês viram que não tá indo novo aqui, porque nem esqueceu o pendrive. Houve um Não, equívoco. Saímos Um com pressa de casa, não colocamos o logo aqui. Nossa, foi uma correria. Mas... Quase esquecemos o roteiro. É louco. Hoje foi corrido. Mas tamo aí, vencemos. Vencemos. Os barulhos do fundo aí também que vocês escutaram, pode ter certeza que hoje o estúdio aí é perto da Santa Casa, né? Pra ficar mais fácil alguém passar mal aqui. É só jogar pela janela. Então, barulho de moto, carro, vocês vão escutar direto também. Mas é isso, pessoal. Deus abençoe a todos. E é isso, salve Maria. Salve Maria. Salve São José. Salve São José.